Oi, gente, tudo belezinha? Vamos começar mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a psicologia do esporte na corrida, no que ela ajuda, no que ela faz, enfim. A psicologia aplicada antes de uma prova longa, como essa que o pai vai fazer, por exemplo, ela é muito importante porque ela te ajuda a desenvolver habilidades psicológicas que tu nem sabe que tu teria condições de controlar, ela te ajuda nisso. Alguns exemplos disso são o estresse, a ansiedade na corrida, sabe? A tristeza, enfim. Várias emoções que tu aprende a controlar quando tu tá preparando o teu psicológico, de fato. O corpo e a mente, eles estão sempre conectados, sabe? Melhor amigo. Nunca, tipo, se a tua cabeça não tá bem, teu corpo também não vai ficar bem, entendeu? E é por isso que é muito importante o acompanhamento psicológico. Por isso que o pai faz um acompanhamento com o Rainer, que é psicólogo do esporte. E agora é ele que vai falar aqui mais sobre o trabalho dele, sobre como está sendo o trabalho dele com o pai, enfim. Então, como e quando eu conheci o Arthur, né? Como e quando eu conheci esse cara, assim. A gente se conheceu esse ano, talvez há menos tempo do que as outras pessoas da equipe, mas a gente se conheceu só esse ano. Eu tinha recém me formado em psicologia e tinha muita vontade de trabalhar com psicologia do esporte. E aí eu estava no meu local de trabalho, na Vitalis, no Centro de Saúde Vitalis, e falei com a Sabrina, a sócia da Vitalis, e a gente foi conversar sobre, bom, será que tem alguma possibilidade de a gente trabalhar com psicologia do esporte com a clínica? E aí a Sabrina me recomendou o Arthur e ver se o Arthur teria algum interesse de fazer algum trabalho com isso, com a Renove, com a equipe dele de corrida. E aí surgiu a ideia do Mente-Corpo, do Circuito Mente-Corpo, que é o plano e o projeto que a gente está fazendo agora, de educação de corrida, de psicoeducação sobre corrida, de ativação com corrida. E desde então a gente se conheceu, a gente começou a se conversar, bateu afinidade durante tempo. E aí o Arthur me convidou para fazer parte da equipe dele, da Extremo Sul, da equipe de profissionais dele da Extremo Sul, como psicólogo dele. E aí eu aceitei. E aí desde então a gente está aí, nesse trabalho, já faz uns 6 meses, não, um pouquinho menos, uns 5, 4 meses, assim, que a gente está junto e que a gente se conhece. É isso. Por que eu aceitei fazer parte dessa equipe que ele montou para preparar ele para Extremo Sul? Bom, eu aceitei porque eu amo esporte, eu amo psicologia, eu amo seres humanos, então eu gosto de trabalhar com psicologia do esporte, é o que eu mais quero fazer da minha vida. E surgiu essa oportunidade com ele. Eu falo muito que eu sou. Talvez eu seja um atleta profissional frustrado, de que eu adoro competir, adoro ganhar competições com esporte, mas não jogo e nem sou tão bom assim fisicamente em nenhuma delas para competir profissionalmente. Então o que eu quero fazer é competir com o que eu sei, que é comportamento humano, que é psicologia. Então foi basicamente por isso que eu fiquei convite ator, para poder fazer parte desse projeto, poder ajudar ele, um ser humano, a conquistar seu objetivo através do esporte, que é o que me motiva, ajudar as pessoas a, nas suas competições, nos seus esportes, alcançarem seus objetivos. Então foi por isso que eu aceitei o convite dele. Então, essa pergunta agora é mais complexa. O que é o meu trabalho e como que está sendo o meu trabalho com o Arthur? E eu acho que é uma pergunta difícil, assim, de definir em tão pouco tempo, tão poucas palavras, o que é o trabalho de psicologia do esporte. Mas eu acho que é basicamente ajudar atletas em toda a parte de comportamento possível em que eu possa ajudar eles. Em qualquer coisa que envolve a prática esportiva deles e que eu, com os meus saberes da psicologia, possa ajudar, eu vou estar ali. E esse é o meu trabalho. Ajudar eles a conquistar seus objetivos através de conceitos e de teorias e de procedimentos da psicologia. Se fosse para definir em poucas palavras, seria isso que eu faria. Mas isso é simples, mas quando a gente vai ver na prática é uma enorme complexidade de coisas. Pode ser desde a preparar a treinar melhor, a ter um tempo de reação melhor ou a correr melhor, até a resolver uma questão íntima do atleta sobre uma questão emocional, sobre uma questão do relacionamento dele com a família que não está indo tão bem, ou do relacionamento com uma pessoa específica que não está indo tão bem. Então tem uma enorme gama de coisas, que vai desde coisas bem de desempenho do treino
e do esporte, até coisas bem emocionais e bem sentimentais que a gente pode achar, bom, será que isso tem a ver com esporte? Será que o psicólogo do esporte tem que fazer isso? Mas na verdade a gente entende que o esporte é praticado por seres humanos, e seres humanos são impactados por essas relações e por essas emoções. Então, eu acho que eu também trabalho nisso, e eu como psicólogo do esporte também atuo nisso, nessa enorme gama de coisas. Mas então, como tem sido o meu trabalho com o Arthur, como tem sido o nosso trabalho, assim, que a gente tem feito? Sim, se for para falar de um modo resumido, a gente tem se preparado para conseguir treinar, depois para treinar bem, e uma última etapa para se preparar. Bom, agora que a gente está treinando bem, como que a gente vai correr o evento, como que a gente vai se preparar para outra maratona mesmo, para quando chegar lá em novembro, vai ter Extremo Sul, o Arthur vai ter que encarar 226 quilômetros em mais de 50 horas, em menos de 60 horas. O que a gente vai fazer lá? Então acho que a gente dividiu mais ou menos esses 3 pontos. A primeira coisa que a gente vai fazer, e isso entra na gama de coisas que a psicologia do esporte atuou, foi tipo simplesmente ver a agenda do Arthur e ver como a gente conseguiria organizar a agenda dele para fazer ele treinar. Que era o primeiro objetivo. Ó, a gente precisa que tu treine. Para correr Extremo Sul a gente precisa treinar. Então vamos organizar a tua agenda e ver o que a gente pode fazer para te aproximar, para tornar mais provável o teu comportamento de estar presente nos treinos. E foi isso que a gente fez. E depois a gente foi para uma área de aprimorar os treinos. Então tá, agora a gente está conseguindo treinar, a gente tem um horário, a gente sabe como treinar, a gente sabe o que a gente vai, quando a gente vai treinar e como a gente vai se preparar. E agora como que a gente pode treinar bem agora. E essa foi a nossa segunda etapa. A gente percebeu as dificuldades que tinham para aparecer no treino, as dificuldades que tinham para o treino render melhor, e a gente foi treinando habilidades para isso. A gente treinou habilidades a como lidar com pensamentos que aparecem pra gente. A gente treinou habilidades a como se motivar para um treino que não dá nenhuma motivação para fazer. A como se preparar para aquele dia chuvoso que não dá nenhuma vontade e a gente conseguir manter o treino e manter o condicionamento que é tão importante para aguentar o Extremo Sul. Então, essa foi a nossa segunda etapa. A como conseguir, além de treinar bem. E a terceira etapa é de como lidar com todas essas coisas da Extremo Sul. Como lidar com o peso e a dificuldade de participar de uma corrida de tantos quilômetros em tão pouco tempo. Tipo, o que será que o Arthur vai precisar lá? Ele vai precisar lidar melhor com os pensamentos dele? Ele vai precisar lidar com a solidão que é a corrida? Não sei, é o que a gente está vendo e é o que a gente está trabalhando. E seria uma última etapa, talvez, desse nosso trabalho. Então a próxima pergunta é sobre como lidar com a Extremo Sul, que dizem que é uma prova que exige muito do mental, da parte psicológica. E essa é uma coisa que a gente está trabalhando, que a gente está vendo, o que a gente precisa, mas que varia muito, assim, de acordo com o que a gente vai precisar. Varia muito do que o Arthur sente que precisa e do que cada pessoa é diferente. O que a pessoa do Arthur precisa para se preparar para esse o que comportamentos ele precisa executar que ele não está executando e que comportamentos ele está executando hoje que talvez não seja tão útil ele executar quando estiver lá na corrida. Então é basicamente isso, é basicamente assim que a gente vai se preparar para o Extremo Sul. Vai depender muito do caso e das habilidades que o Arthur precisa. Mas, falando um pouco sobre os exemplos que tu deu, tu falou de alucinações. E como que a gente lida com alucinações, ou qualquer outro fenômeno? É ver no que a alucinação exatamente está te prejudicando. Tipo, ela te ajuda a completar o Extremo Sul, ou ela te prejudica? Se ela te prejudica, como a gente pode ajudar a lidar com ela caso ela apareça? E se ela te ajuda, será que a gente precisa fazer algo? Talvez a gente precise, talvez sentir alucinação no meio da corrida pode te aproximar, pode dar a impressão que te aproxima a curto prazo, mas a longo prazo pode não te aproximar, não sei. Depende muito da conversa que o psicólogo vai ter com o seu atleta sobre a alucinação. Ajuda ou não ajuda? Sobre o abandono, tu também citou. A gente pode pensar que abandono geralmente pode acontecer em situações em que está muito difícil manter a corrida, em que está muito difícil manter aquele comportamento de continuar correndo, continuar se movimentando em alguma velocidade, ou mesmo continuar caminhando com vários estímulos que estão fazendo e pedindo na cabeça dele, falando, por favor, para de correr, por favor, não faz mais sentido continuar nessa corrida. Então, se for pensar assim,
A gente pode pensar em que outros estímulos que podem competir com esses estímulos que afastam ele de continuar a corrida, que podem ajudar ele. E isso vai variar do que é o Arthur, de que pessoa é ele, de que estímulos podem funcionar para ele. Então a gente tem várias estratégias que a gente pode usar. A gente pode usar estímulos, palavras que ajudem ele, a gente pode usar imagens que ajudam ele, a gente pode fazer rituais de comportamento que podem ajudar ele. Isso varia muito da pessoa, varia muito de como a gente vê nas sessões isso. Mas basicamente é assim, é encontrar estímulos que ajudem ele, que aproximem ele do comportamento de permanecer na corrida e não abandonar ela. Mas no geral é isso, no geral cada habilidade, cada problema requer uma habilidade. E a habilidade que a gente vai escolher vai depender muito da pessoa e da habilidade que é confortável para a pessoa. E o último vídeo é, para quem está vendo o vídeo e não conhece o Arthur, quem é essa pessoa? Quem é o Arthur? Bom, eu não sei se eu conheço o Arthur tão bem quanto as outras pessoas que já participaram aqui dos vídeos, quanto a própria Gabriela, mas o que a gente conversou, o que a gente se conhece, dá para ver que o Arthur tem várias características marcantes, assim. É um cara que está sempre perseverando em busca de um objetivo e que não importa o quão difícil possa parecer, se ele está com aquilo na cabeça é difícil tirar ele da cabeça, é difícil. Parece que às vezes não existe um não no dicionário do Arthur. E ao mesmo tempo que ele é perseverante, ele também é otimista. Ele não está perseverando no modo negativo e de uma visão que é aversiva, que é difícil, mas ele mantém uma visão otimista e acredita no potencial disso. Então, essa é uma característica marcante, uma perseverança positiva. É isso que eu sinto dele. Às vezes ele tem um foco muito demasiado em uma coisa específica, em uma atividade específica, ou num grupo de atividades de uma atividade específica e acaba perdendo todo o resto ao redor dele. A gente fala, esse foco é muito bom, esse foco te ajuda a alcançar coisas e alcançar resultados extraordinários para ti. Mas às vezes esse mesmo foco, ao mesmo tempo que te traz essas vantagens, traz vantagens de que acaba fazendo ele perder um pouco o redor dele, assim. As coisas são importantes para ele. Isso é uma característica dele também. E eu acho interessante ver isso, de que as coisas, comportamentos tão marcantes e tão Arthur, trazem benefícios e malefícios ao mesmo tempo. E a gente aprende a lidar com eles. E acho que talvez uma última característica que dê para citar aqui é que o Arthur é um cara extraordinário, que alcança coisas gigantes, que é um cara que, no meio da carreira dele profissional, ele percebeu que, na verdade, ele precisava recomeçar do zero e começar uma graduação nova e começar a fazer educação física. E aí no meio ele descobre a corrida, um cara que é asmático e descobre a corrida e consegue correr. E ele desenvolve uma equipe, e a equipe cresce, e ele começa a crescer o número de pessoas que admiram ele, que estão ao redor dele, e aí ele vai para um estúdio funcional, ele vai para uma academia, e ao mesmo tempo disso ele faz uma corrida de 82 quilômetros, e aí agora chega no ponto que, com tudo isso, com toda essa família, esse trabalho, essas pessoas ao redor dele, ele resolve correr uma corrida de 226 quilômetros. Algo bem simples, né? Então, ele é esse cara que faz esse monte de coisa e às vezes ele não percebe que ele é tão grande assim, que ele é um cara que conquistou tantas coisas, ou às vezes ele não quer ver e não quer se sentir como um cara tão grande. É a coisa de ser cauteloso sobre si próprio, assim. E é que nem que a gente falei antes, tem coisas boas e coisas ruins. Às vezes tu não vai se iludir tanto com si próprio, pensar tanto com si próprio, e quando se decepcionar não vai ser tão grande. E ao mesmo tempo, tu pode perder coisas positivas que tem naquilo. Então é isso que eu sinto do Arthur também. Mas é um cara que conquista coisas muito grandes. Acho que em resumo, tudo que eu falei se resume nisso. Assim. É um cara que consegue conquistar e consegue atingir objetivos muito grandes. E é por isso que eu estou acreditando que ele vai atingir esse objetivo na Extremo Sul também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. Deixa tua curtidinha, um comentário, o que tu achou do vídeo. E até o próximo domingo. Beijo pra vocês!